Ela é funcionária de carreira do estado de Minas Gerais e há 5 anos ocupa um cargo de extrema importância, não só para Minas Gerais, mas também a nível nacional, que é a Secretaria de Meio Ambiente do estado. Olá, olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do podcast Joyce Rios. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Demorou para conseguir esse horário, mas deu certo. Muito bem-vinda, Marília, muito obrigada pela confiança. Joyce, para mim é um enorme prazer estar aqui do seu lado, né, nesse novo projeto que você inicia. Eu que também acompanho a sua trajetória profissional e pessoal, para mim é uma grande honra compartilhar, né, esse seu projeto, sendo uma das suas convidadas no podcast, para conversar um pouquinho, né, sobre mulheres, carreiras, desafios da maternidade, que você também tem muito a nos ensinar. E você tocou num ponto, Marília, muito importante, porque a gente está começando agora, a gente vai começar falando, pincelar algumas coisas sobre o meio ambiente, porque a gente também não pode perder essa oportunidade, mas a gente vai aprofundar como você consegue equilibrar tantos pratinhos tão diferentes e fazer o trabalho com tamanha competência que você faz. Então, fala um pouquinho sobre a sua experiência no meio ambiente e quais são os desafios que você vê atualmente hoje para o nosso estado. Bem, Joyce, então, né, eu sou, como você começou, servidora de carreira do governo do estado de Minas. Iniciei minha carreira, na verdade, antes de fazer concurso público, em 2002. Eu me formei em engenharia civil, já fazia estágio na área de saneamento e vim trabalhar no Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Em 2006, onde tive a oportunidade de fazer concurso público, né, me tornei, então, servidora efetiva. E desde 2007 eu estou em algum cargo de gestão, né? Primeiro no Instituto Mineiro de Gestão das Águas, no IGAM, como diretora técnica, depois vim à secretaria como subsecretária, retornei ao IGAM como diretora-geral. Bem, só para passar um pouco, né, culminando aí nos últimos anos, né, vai fazer 5 anos agora que eu estou aqui na Secretaria de Meio Ambiente. Então, de fato, é uma carreira dedicada à área ambiental. Obviamente, minha área de origem é recursos hídricos, onde também eu me especializei com meu mestrado e com meu doutorado, né, mas sempre atuando na área ambiental de uma maneira mais ampla. Bem, Marília, antes da gente entrar nos desafios do desenvolvimento sustentável, de modo geral, como que surgiu essa paixão pelo meio ambiente? Porque é uma área tão técnica, né? Assim, tão específica, tão difícil a gente achar uma pessoa que tem tanto esse envolvimento, né, desde sempre, como relação de vida, né? Então, Joyce, eu acho que tem duas questões, assim. Tem uma questão que é familiar, né, que não dá para desconsiderar. Minha mãe é engenheira química de formação, né, uma mulher que se formou em 78, o ano que eu nasci, veio do interior com 15 anos para estudar na capital, também um exemplo de mulher para mim. E sempre trabalhou também no estado, na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, na área de meio ambiente. Mas eu tomei a decisão de fazer engenharia civil, né? Quando eu fui escolher minha profissão, meu pai é engenheiro civil, mas nunca trabalhou na área ambiental, sempre trabalhou com obra mesmo. Mas no meio do curso, eu fiz alguns estágios em construção civil e me encontrei naquilo. E aí eu acho também, eu sou muito católico, então acho que Deus põe as coisas, né, no nosso caminho na hora certa. Eu estava no momento ali, inclusive, me questionando se eu queria concluir o meu curso de engenharia civil no 5º ano. Foi quando surgiu uma oportunidade de eu fazer um estágio dentro da própria universidade, no departamento de engenharia sanitária e ambiental. E eu fiquei o resto do meu curso dentro do departamento de engenharia sanitária e ambiental. Então, obviamente, já tinha esse background da minha mãe, né, que trabalhava, e naquele momento foi onde eu me achei na engenharia civil. Então, fiquei 2 anos e meio, metade do meu curso, trabalhando como bolsista de iniciação científica no departamento de engenharia sanitária e ambiental. Ô Marília, você está falando sobre de certa forma, influência também da sua mãe, né? Você passa essa importância para os seus filhos? Como você passa a importância da sustentabilidade para os meninos? Ô, Joyce, eu acho que eu passo sim, né? Tenho 3 meninos, né? 3 filhos homens, e
Eles me veem no dia a dia, né, trabalhando com isso. Em algumas oportunidades eu levo eles em alguns compromissos, né, profissionais meus. E essa geração é uma geração também que já vem mais bem formada em A, relação ao tema ambiental do que a gente, por a exemplo. própria escola hoje já tem trabalhado Exatamente. muito isso, né? Exatamente. Mas o meu filho do meio já chamou a atenção de gente na rua jogando lixo no chão, por exemplo. E aí eu fiquei até constrangida na hora, porque assim, não é bom, não é todo mundo que recebe isso bem vindo de uma criança. Aí ele olhou para mim e falou assim: mamãe, você tem que me apoiar, porque você é secretária de meio ambiente desse estado. Que graça! Eu fiquei ali meio constrangida, ele xingando o cara na minha frente, tá bom, filho, bom, vamos pegar, mamãe, vamos pegar, tá errado mesmo. E o Rafael, esses dias eu ri tanto do Rafael, mas eu ri tanto. O Rafael é o do meio. Rafael pequenininho. O do meio é o Jorge, que foi esse que fez xingou o moço, tava jogando lixo no chão. O Rafael, esses dias para trás, a gente estava conversando sobre alguma coisa relacionada a animais, né? Fauna doméstica, ele é apaixonado por animais. E aí, estava conversando, a gente estava saindo da casa do meu pai, foi muito engraçado esse caso. E aí tinha um cachorrinho andando na Zé Cândido da Silveira, perdido. Eu fui andando com o carro devagarzinho para não deixar ninguém atropelar o cachorro. E uma escolta. Escoltando o cachorrinho. Veio um motoqueiro do meu lado, parou a moto e pegou o cachorro no chão, na minha frente, e pegou o cachorro no chão. Aí eu parei, abri a janela e falei assim: o cachorro é seu? Ele falou assim: não, mas eu vi que você estava tentando proteger e peguei. Rafael olhou para mim e falou assim: quem devia ter feito isso era você, porque você que é secretário de meio ambiente desse estado. Aí eu falei: compreendi, filha. Ele falou assim: a gente devia levar ele para nossa casa, porque a gente não sabe se ele foi abandonado. Então, assim, e aí a gente vai vendo que a gente está passando, o que precisa ser passado, por exemplo. Os exemplos vêm de casa, né, Marília? Exatamente. E agora, só para a gente, né, dar uma finalizada nessa área do meio ambiente, fala para a gente quais foram as suas principais conquistas como secretário de Estado do Meio Ambiente, que é um estado tão grande, tão diversificado, né, com tanta mineração também. Então, Joyce, né, você perguntou sobre os desafios, vamos falar rapidamente sobre os desafios, mas como que a gente buscou superar esses desafios, que eu acho que é o mais importante, né? Primeiro, que para mim é uma honra trabalhar na gestão do governador Romeu Zema e do vice-governador Matheus Simões, porque o governador Zema criou um secretariado técnico, né? E como ele criou um secretário técnico, a gente tem, né, uma liberdade muito grande dentro das diretrizes do governo dele, do que se acredita, de fazer entregas efetivas para a sociedade. Bem, Minas Gerais é um estado muito diverso, como você disse, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista social e econômico. E isso rebate muito no nosso trabalho, né? Assim, licenciar no norte de Minas é diferente de licenciar no sul de Minas. Potencializar o desenvolvimento econômico, que passa, obviamente, pela área ambiental no Jequitinhonha, é diferente do Triângulo. Então, né, todos esses desafios a gente lida aqui, né? Eu tenho uma visão sempre muito otimista, Joyce, que hoje o tema ambiental não é só um discurso na boca das pessoas. Que, de fato, os empreendedores entenderam que é uma questão de sobrevivência. Você fazer dentro da legislação ambiental, você fazer com melhor desempenho ambiental, né? Mas a gente tem alguns desafios postos. Quando eu cheguei aqui na secretaria, por exemplo, a gente tinha um passivo de licenciamento enorme, né? Licenciamentos que demoravam 5, 6 anos, especialmente daqueles empreendimentos maiores. O que atrasa é uma bola de neve, né? Atrasa tudo, atrapalha tudo. Não é bom para a economia, porque você, né, 5 anos aguardando o investimento, né? Deixando não existe. De investir. Exatamente. Não é bom para o meio ambiente, porque o licenciamento ambiental significa estabelecer o controle que deve ser feito na operação dos empreendimentos. Então, inclusive pela orientação do governador, o primeiro tema que nós trabalhamos muito forte foi remodelar e acabar com o passivo de regularização ambiental. E aí é licenciamento, autorização de uso de água e autorização de intervenção ambiental sob competência do IEF. Zeramos passivo de água, zeramos passivo no IEF e estamos agora quase zerando passivo do licenciamento. A nossa expectativa é que no ano que vem, até o início do ano que vem, a gente tenha todos os nossos processos de licenciamento dentro do prazo legal de análise, né? Que foi um grande desafio. É uma
conquista muito grande, né, Marília? É, exatamente, a gente não tem outro estado com uma entrega como essa, né, Joyce? Mas além disso, assim, a gente estruturou uma política de fauna doméstica, que é absolutamente importante, né? Você que já teve município sabe que esse é um tema que a população, é muito caro à população, campanha de castração, microchipagem, atendimento veterinário a animais abandonados, a gente reestruturou essa área. E além disso, um outro tema que a gente tem muito orgulho é resgatar a política de mudanças climáticas. O mundo inteiro fala sobre mudança do clima, né? Em Minas Gerais, a gente, em alguma proporção, tinha paralisado essa agenda. Em 2020, né, o governador assina o compromisso da campanha Race to Zero, de neutralidade até 2050, ou seja, né, equilíbrio entre emissão e captura, e a gente, né, implantou, né, a partir do nosso plano de ação climática, do inventário, diversas ações que hoje são reconhecidas internacionalmente. Então, esses são alguns dos exemplos, né, das nossas entregas, mas eu posso falar do avanço da implementação do Código Florestal no IEF, posso falar no retorno da política de educação ambiental. O selo verde também? O selo verde, que tem uma relação direta com a implementação do Código Florestal. Jovens Mineiros Sustentáveis, que é o nosso, né, grande programa de educação ambiental que você conhece tão bem. Planos de segurança hídrica no IGAM. Então, a gente tem, né, avançado em várias áreas aqui no CISEM. Marília, e a COP30 está chegando? Pois é, a COP30 está chegando, né? A gente tem participado muito efetivamente de todas as COPs. E esse é o terceiro ano que a gente faz dentro da COP o Minas Day. O que você acha de mais importante de resultado prático, assim? Acabou a COP, e agora? Bem, eu fico sempre brincando, sabe, Joyce? A diplomacia, ela tem um tempo que é dela, né? E a gente que é do executivo, a gente gosta de um outro tempo, né? De um tempo de execução mais rápida, mas a gente entende que obviamente, os consensos diplomáticos que envolvem diversos países, eles levam tempo, né? Bem, primeiro que o tema central para esse ano é a revisão das NDCs, né? Que é o limite de emissão de cada um dos países que são signatários do Acordo de Paris. E isso é muito importante, porque nós estamos chegando a 2050, se quer chegar à neutralidade, tem que reduzir a emissão de gás de efeito estufa, isso tem que ser pactuado. Tem o Acordo de Paris, mas a ideia é ter uma revisão, né, do Acordo de Paris. Então, esse é um tema muito importante que vai ser tratado. Um outro tema também muito importante que começou a ser discutido, né, ano passado, em Baku, porque, e o Brasil é central nesse processo, é como os países que, de alguma forma, já poluíram mais, estão mais desenvolvidos, vão ressarcir os países em desenvolvimento da conservação que nós deixamos para o mundo aqui, né? A floresta amazônica é um patrimônio brasileiro, mas que presta um serviço ambiental para o mundo, né? E essa discussão está posta, né? Nós precisamos de investimento aqui no nosso país. E o que você acha, Marília, de alguns países entrarem, né, da política da floresta amazônica? Bem, porque eles não estão no dia a dia, eles não conhecem a realidade do país, né? É difícil esse limite também, né? Eu acho que, assim, a Amazônia é um patrimônio brasileiro, né? Isso não pode se abrir mão, né? Mas é um conceito de prestação de serviço ambiental, que a gente tem, inclusive, um instrumento que é pagamento por serviços ambientais, que a gente usa muito em área rural. Então, vamos pagar para o produtor que conserva mais do que a legislação exige dele, para ele manter aquela área conservada, porque ele está prestando serviço para toda a sociedade, está limitando, de alguma forma, ali, a sua capacidade de desenvolvimento econômico da sua propriedade. Quando a gente pensa na Amazônia, a gente está ampliando, né, a escala dessa visão. Por quê? Nós temos a conservação, né, de uma área que é muito relevante para o equilíbrio ecológico do mundo, que está preservada dentro do Brasil. E os outros países precisam fazer esse pagamento pelo serviço ambiental que a Amazônia faz ao mundo, né? Mas isso não significa perda de soberania sobre o território amazônico, né? Isso eu acho que de forma alguma tem que ser discutido ou negociado, mesmo porque, né, para além do processo de conservação, né, se tem ali um potencial enorme de economia verde, né? Assim, de desenvolvimento de produtos medicinais,
né, por meio da floresta e outras tantas possibilidades de economia verde. Ô Marília, é um assunto que, apesar, né, eu sou leiga, eu sei o que a gente vê das reportagens, né? Mas é um assunto tão interessante que a gente poderia fazer um só sobre o meio ambiente. Mas não vai dar dessa vez. Mas vamos voltar. Vamos voltar, se Deus quiser. Agora me fala uma coisa, quem está vendo a Marília, essa pessoa discreta, elegante, não sabe, não imagina como ela não passa discretamente desse lado profissional, né, Marília? Você é reconhecida como uma das melhores secretárias de meio ambiente do país. E você tem 3 filhos, você disse. Agora, entrando já na questão pessoal, como que você faz? Fala um pouquinho dos meninos. São 3 homens com idades bem diferentes, né? E você nessa correria, viaja mundo inteiro atrás de melhorias aí para o nosso estado. Joyce, esse de fato é um desafio para nós mulheres, né? Assim, independente da Marília, da Joyce e de todas as mulheres. A gente vive num mundo onde, primeiro, né, a gente precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar. Eu amo meu trabalho, mas eu preciso também do meu trabalho, né, para sustentar minha família, para sustentar Sim. meus filhos, etc. Mas tenho maior prazer na minha profissão, no que eu faço. Bem, mas eu sempre tive a vontade de ser mãe, porque também pode ser uma escolha que não seja de outras mulheres, né? Mas eu sempre quis ser mãe. E eu sempre tive o número de 3 na cabeça, né? Apesar do meu ex-marido, em um determinado momento, ter titubeado de chegar até o 3º, eu falei, eu vou chegar até o 3º. Então, você ou sem você? Exatamente, cheguei com ele, né? Brincadeira. Mas exatamente. Bem, então eu tenho o Vitor, que tem 15 anos, tenho o Jorginho, que tem 9 anos, e tenho o Rafael, que tem 7 anos. São 3 meninos, né? E com o desafio do Vitor, meu filho mais velho, estar no espectro autista, né? O Vitor é Asperger. E óbvio, assim, é um presente de Deus, mas traz desafios maiores, né? Na educação, no acompanhamento que tem que ser feito. Marília, você fez uma publicação, né, na sua rede social que eu me emocionei. Eu não conheço ninguém que tenha lido, né, das pessoas que a gente conhece em comum, que não tenha emocionado. Você tem consciência do bem que você fez para tantas e tantas mães que passam por isso, Marília? Joyce, assim, como eu escrevi ali, eu tentei poupar o meu filho de uma exposição sempre, né? Primeiro porque isso é uma questão, né, particular, eu não tenho nenhuma intenção em buscar seguidores, votos, etc. Eu sou secretária técnica, executiva, mas minha reflexão foi sobre essa. Primeiro porque o Vitor quer levar essa causa à frente, e ele me pediu isso. E ele é uma gracinha. Ele é um fofo. E segundo, porque eu pensei também em outras mulheres, que como eu, né, têm esses desafios. Assim, hoje, graças a Deus, eu tenho, né, muita tranquilidade, que o Vitor tem uma condição de ter uma vida autônoma, mas eu já cheguei aqui, entrar na minha sala e ter que dar conta da agenda, chorar, ir no banheiro, lavar a cara e passar maquiagem, e voltar para a próxima reunião intacta. E concentrada, né? E concentrada, porque assim, chorava, o que vai ser, como vai ser o futuro desse menino, o que eu posso mais pensar para ajudá-lo no desenvolvimento, né? E assim, graças a Deus ele tem tido, né, um desenvolvimimento muito bom, é um menino absolutamente independente, tá no 9º ano, é um menino... Muito educado. Bonitinho, ele falou para mim que quer ser vereador. Ele falou, você é vereador aos 18 anos, aí de novo, falando de referência familiar, né? Não que eu seja política, eu não sou, mas como ele tem contato com esse ambiente, falei, filho, deixa eu te explicar uma coisa. Vereador não é profissão. A nós sempre pensa qual que é a profissão que você quer. Vereador é outra coisa, né? Mas é um menino, assim, incrível. É um parênteses da vida profissional. Mas ele, assim, ele como os outros, né, Jorginho e Rafa, não é fácil a gente equilibrar a vida. É claro que eles me cobram. Mamãe, queria ter mais tempo com você. Meus finais de semana, né, são momentos de qualidade com os meninos. Eu busco muito fazer isso em todos os momentos. Durante a semana eu também busco ter uma rotina, tomo café da manhã com eles, né? A maioria dos dias chego em casa, eles dormem muito cedo, os meninos, eu consegui criar essa rotina, 8 e pouquinho já estão dormindo. Isso é uma maravilha! Então eu tento chegar em casa correndo para vê-los um pouquinho, né? E excepcionalmente, quando a agenda dá, eu corro para almoçar em casa com eles.
Mas assim, eu também, quando eles reclamam da minha ausência, eu falo muito isso com eles, porque eu espero também que eu seja um exemplo profissional para o que eles vão ser no Com futuro, né? certeza. Assim, gente, mamãe tá aqui sempre com vocês, estando aqui no dia a dia ou não. Por exemplo, hoje meu filho do meio, o Jorginho, me ligou de vídeo aqui, nós ficamos 15 minutos no telefone, porque ele queria me relatar um problema que ele teve no vôlei. Então, assim, mesmo não estando dentro de casa, a gente vai E administrando hoje a essas coisas. tecnologia também está muito fácil Permite, acesso, né? né? Permite o estar próximo, o ver, mas sem estar presente. Mas eu passo muito esses valores. Primeiro, né, da importância da sua profissão, que a mamãe gosta da profissão dela, a relevância do meu trabalho, que é um trabalho, né, que impacta positivamente a sociedade, né, e assim, e aí eu acho que em certa proporção eles vão, mas eu não sou uma mãe ausente, não, sou uma mãe bem presente, eu equilibro Até porque até bem os pratinhos. sua rede social vai estar aqui na legenda. Mamães, todas as mamães podem segui-la, porque tem mais filhos, às vezes, do que o próprio trabalho, né, Marília? E eu acho que é isso, porque quando você fala, eu pensei muito, relutei, eu imagino como tenha sido difícil, né? Mas agora que eu estou fazendo esse podcast, eu estou vendo assim, estou tendo um retorno tão positivo de alguns temas que a gente aborda, que eu falo assim, se eu conseguir impactar uma pessoa positivamente, já valeu a pena. E essa semana eu fui a uma loja que né, eu tenho ido algumas vezes, assim, e aí saiu uma outra vendedora lá de dentro e falou assim, ai, Joyce, nossa, eu adoro suas postagens, eu fico esperando o dia que você vai postar alguma frase. Eu falei, gente, é sobre isso. Porque a gente tem vontade de desistir. Pensa, para que eu vou me expor? Né? Porque eu tenho me exposto de uma forma que, quando eu era vice-prefeita, eu não me expunha. Né? Por que agora chegou esse limite? Né? Assim, por que eu acho que é um amadurecimento, eu acho que é querer o bem-estar do outro também. Né? A gente faz essa corrente de inspiração. Porque como que a Marília, que é secretária de Estado, com 3 filhos, né, um divórcio aí no meio do caminho, mas quem te vê, ela não tem problema. Né? Você já percebeu isso? Que as pessoas olham, não, mas ela não tem problema, ela tem tudo na mão. E o tudo, muitas vezes, é só um abraço que a gente quer. É verdade, Joyce. Eu falava isso semana passada com a minha equipe. Eu falava com meu ex-marido também. Eu falo, gente, nessa casa aqui eu não tenho direito de ficar doente. Assim, eu não posso ter um dia e falar assim, pelo amor de Deus, eu tô doente, deixa eu quieto aqui. Eu não tenho direito, porque assim, a gente que né, se coloca nessa posição de mais forte, vai resolvendo as coisas, não, porque eu resolvo aquilo, resolvo ali. Na hora que você tem um momento de fragilidade, as pessoas não te dão direito. Também tem esse momento de fragilidade, né? Poxa, a gente também é ser humano, né? É ser humano. E eu concordo com você e acho que, de fato, né, esse projeto seu é muito legal, porque também a gente vive num momento de uma rede social fake, né, gente? Assim, onde as pessoas Tudo só querem vender ali o que é perfeito, o que dá certo, né? Assim, nós todos temos as nossas angústias, nós todos temos as nossas dificuldades e muitas vezes o compartilhamento disso humaniza a solução das angústias, das dificuldades, que às vezes a sua é minha, a sua experiência pode me ajudar e eu vou me, né, calcar na sua experiência de superar uma dificuldade para superar a minha também, né? Isso é muito legal, né? E o objetivo, Marília, é justamente esse, essa troca, né, de futuras mães, também saber não romantizar a maternidade. Né? Eu falo que o Pedro é meu grande amor, minha paixão, presente de Deus, mas é difícil. Né? É difícil, é doído quando a criança adoece. E as experiências pessoais também que a gente passa, eu vejo que outras pessoas passam também. Claro. Né? E às vezes até com dificuldades muito maiores que as nossas. E a gente faz talvez uma tempestade no copo d'água, e onde que era para a gente aprofundar mesmo ali, o que é importante a gente não olhar. Então, quando eu comecei a me expor,
foi por isso, porque as pessoas, muitas vezes, eu escutava assim, né, quando eu estava ali no meio da política, de forma mais ativa, que problema que você tem? Eu, oi? E aí eu fui ser essa Mulher Maravilha aí que você, né, relatou, até o dia que eu adoeci. Então, quando eu adoeci, e foi uma doença muito séria, né, eu virei a chave, eu falei assim, não, eu preciso de cuidar de mim, eu cuido de tanta gente, agora eu vou cuidar de mim. E eu acho que é isso também, você permitir falar não para filho, falar não para marido, falar não para irmão, para parente, para o trabalho também algumas vezes, né? Porque a gente não é super-homem, a gente não é de ferro. É verdade. Eu tenho uma dificuldade grande porque, assim, eu tenho uma cobrança comigo muito alta, né? Assim, eu me cobro muito o tempo inteiro. E isso, obviamente, faz que a gente não estabeleça limites para a gente mesmo em termos... Então, assim, se eu tenho que entregar alguma coisa no trabalho, eu vou virar à noite sim. Vou chegar lá, vou pôr meus filhos para dormir, vou esperar eles dormir, vou virar à noite sim para entregar, né? Ontem à noite eu estava lá revisando algumas coisas que eu precisava, uns textos para essa semana, assim, porque faz parte É o do meu comprometimento, compromisso, né? né? Do comprometimento que eu tenho, do meu compromisso com o que, né, eu me E da propus a sua fazer. essência, porque nem todo mundo Exatamente. tem essa responsabilidade assim tão... É. Mas aí eu estava falando semana passada desse exemplo que eu falei aqui com a equipe, meu filho, o Rafael, mais novo, teve que operar de adenoide e amígdala. Ah, todo mundo dá uma cirurgia simples. Eu falei, é cirurgia simples. Mas para a mãe, nenhuma cirurgia é simples. E Né? você colocou isso, né? É, Simples para todo é, mundo, menos para a mãe. nenhuma cirurgia simples. E eu entregando meu filho no bloco cirúrgico, e foi muito engraçado, gente. Eu falo que até isso eu acho que a gente passa, sabe? Porque eu o tempo inteiro me coloco, né? Eu acho que eu sou uma mulher forte mesmo, assim, sem E modéstia nenhuma. muito. Mas assim, na hora que a anestesista veio conversar comigo, Joyce, eu não dei conta, comecei a chorar. Até então eu não tinha uma lágrima na frente do Rafa, mas eu comecei a chorar. Aí ele virou e falou assim, mamãe, por que você está chorando? Eu falei, nada não, meu filho. Aí ele virou pro pai dele e falou assim, papai, por que ela está chorando? Aí eu esperei a anestesista sair e falei, filhinho, porque mãe é assim, mãe qualquer coisa com o filho, quando você rala o seu joelhinho, mesmo que não seja perto de você, longe, eu vou chorar, porque mamãe não quer nada pro filho da gente que possa causar alguma dor. Eu já te expliquei que depois da cirurgia pode ser que sua gargantinha doa um pouco e tal. Aí na hora dele entrar mesmo pra cirurgia, eu comecei a chorar de novo. Ele olhou pra mim e falou assim, fica tranquila, mamãe, vai dar tudo certo. Ai. E nesse meio do caminho, o povo me cobrando coisa de trabalho, o povo daqui de dentro. E aí eu falei, vocês me respeitam pelo menos nesse dia? Porque assim, eu viro madrugada, eu faço o que for, vocês sabem disso, mas agora, nesse A dia, prioridade me é deixa outra, ficar né? quieta aqui olhando meu filho. Ô Marília, e é isso, você colocar prioridades na vida, né? Hoje eu falo muito mais não, sabe? Eu me permito muito mais do que antes. Primeiro porque eu sofri. E outra que assim, a gente tem que viver, né? Mas se eu posso te falar por mim, comece a falar alguns nãos, sabe? Escolha alguns nãos para falar, se permita isso. Porque hoje você está bem e você tem 3 filhos que precisam de você. Há 4 anos atrás, minha secretária, que me acompanha desde 2007, Juliana, que é um amor de pessoa, me deu um presente de aniversário, era um livro. Eu não vou lembrar perfeitamente o nome, mas assim, aprenda a falar não. Há 4 anos atrás, ela me entregou esse livro. Aí esses dias eu mando mensagem para ela para encaixar na agenda. Eu falei, Juju, não me xinga, mas eu preciso encaixar essa pessoa na agenda esse dia. Ela falou assim, Marília, eu não te xingo não, só tento cuidar de você. Eu falei, pois é, Juju, o livro que você me deu eu ainda não li. Ela falou, eu tenho certeza disso. Ela quase vai te mandar uma gravação por resumo, né? Mas isso é muito sério, né, Marília? Eu Então, sei. assim, eu sei que você tem suas metas e tudo, mas a gente tem que se permitir. Permitir o sim e permitir o não. Eu falo que a vida é uma busca eterna pelo equilíbrio em todas as partes da nossa vida, né? A gente tem que buscar em todas as facetas da nossa vida esse espaço de equilíbrio entre tudo. Acho que esse é o grande desafio, mas para a mulher é ainda maior, né? Porque se aceita
para o homem ele estar mais fora de casa para trabalhar, porque é isso que se espera de um homem e tal. É cultural, né? É cultural, né? E da mulher não, se espera que ela esteja mais ali próxima, né, da criação dos filhos, e tudo isso é uma busca de equilíbrio, né? Em todos os, né, volto a dizer, as facetas da vida. Mas eu, graças a Deus, escolhi uma profissão que virou uma causa para mim. Eu acredito muito no que eu faço, né? E isso me motiva a estar aqui. Tanto que seus filhos já, Estão né, pegando aí, né, a já deixa. corrigem, seja quem for. Mas é isso que você falou, assim, não romantizo a maternidade de forma nenhuma, e não é fácil equilibrar os pratinhos. Falo isso, né, eu sempre dou força porque eu gosto muito de ter filho, apesar das dificuldades, né? Tenho o maior prazer no mundo de chegar em casa e ver os meninos, 3 meninos, eu fico brincando, falei, gente, tem testosterona demais aqui em casa, porque chega aquela vez tem casa E brigaiada, os você tem que amigos entrar dos no meio, filhos. né? Mas assim, adoro ser mãe, adoro, apesar de, né? Mas engraçado, Joyce, assim, quando esse caso é muito interessante, porque, bem, eu tive o Vitor 4 anos, tinha 4 anos de casada. E nós planejamos tudo direitinho para ter o Vitor. Falei para o Gustavo, falei, eu quero ser mãe agora. E aí eu era diretora do IGAN na época, de monitoramento e fiscalização. E aí, no primeiro mês que a gente decidiu tentar, eu já engravidei. Eu tive dificuldade de contar para minha chefe. Mesmo sabendo que aquilo... E minha chefe era mulher. E aí eu entrei na sala dela, fui contar para ela. E por que você teve esse receio? Porque eu tinha medo do impacto disso na minha profissão. Eu tinha medo. E muitas mulheres têm medo Eu hoje tinha medo, ainda, né? E a minha chefe, que é uma pessoa incrível, Cleide Pedrosa, virou para mim e falou assim, mas isso é uma bênção divina, eu sei do seu comprometimento, eu sei que nada vai mudar, etc. E na época, o secretário era o Zé Carlos Carvalho, eu mandei um e-mail para o doutor Zé Carlos para falar que eu estava grávida, mas que ele podia ter certeza que meu compromisso com o trabalho não mudaria em nada, que eu agradecia a oportunidade que ele tinha me dado de ser diretora do IGAN e que não ia mudar em nada. Olha a loucura que a gente vai entrando, Sim. né? Porque assim, a gente é cobrada dessas coisas. Tanto é assim, a Cleide me xingava na época, com um mês do Vitor, eu já estava no computador, mandando e-mail, resolvendo as coisas daqui, administrando, né, o processo. E aí depois eu tive um outro momento também que foi muito interessante. Na virada do governo do Alberto Pinto Coelho, quem assumiu aqui a secretaria foi o secretário deputado, né, Sábio Souza Cruz, e ele me chamou para ser adjunta. Ele conversou comigo lá no gabinete dele, no final eu estava grávida do Jorge. No final, eu ia começar uma coisa nova, né? No final, eu falei para ele, mas tem uma coisa que eu preciso falar para o senhor. Ele, o quê? Eu pus a mão no barriga e falei, estou grávida. Aí, não era a Marília, né, de 30 anos de idade, quando teve o Vitor, que com toda aquela insegurança, eu já tinha aí uma segurança maior na minha trajetória profissional, mas eu falei, estou grávida. Aí ele virou para mim e falou assim, isso tem problema para você? Porque para mim não tem nenhum. Foi muito legal, assim, né, eu tive muito esse respaldo dos meus chefes, né, 3 filhos, mas também me cobrava demais, né, saía do hospital já preocupado em olhar e-mail, olhar o WhatsApp, vou respondendo. Então, assim, de novo, né, a gente tem que equilibrar mesmo os pratinhos. Marília, e é difícil porque a maioria das mulheres não tem esse respaldo, né, não tem esse apoio. Mas eu acho que sendo honesta e fazendo o seu melhor, não tem problema. Agora a gente já está caminhando para o encerramento. Vocês passou ou passa ainda por algum preconceito por ser mulher num cargo de gestão? Ô, Joyce, é engraçado isso, né? Eu acho que... Acho não. Lógico que passo, né? Mas virou politicamente incorreto, ou virou politicamente correto valorizar mulheres em cargo de gestão, né? Assim, é muito engraçado isso, assim. Não é o caso do governador Romeu Zema, porque o processo nosso de escolha é técnico que naturalmente trouxe uma diversidade ao secretariado dele. Mas assim, o mundo político é um mundo ainda muito masculino, né? Então, às vezes eu vou para eventos institucionais, eu sou a única mulher ali. Mas eu acho que eu fui conquistando um pouco, né, esse respeito, mas durante minha profissão, vários momentos eu já tive aí, né, teve uma vez que falaram comigo que, numa discussão técnica, assim, de um assunto aqui, ela é magra assim, de tanto que a gente bate nela, bate assim, de bater, porque a gente estava discutindo uma regulamentação na época, é horrível, não, eu sou magra assim, porque eu treino todo dia, adoro ser magra. E bater também não tem problema nenhum, porque a gente dá conta, porque a gente é forte, e você não vai falar assim comigo que você é homem, né?
a postura profissional, ela tem um impacto muito grande nesse respeito Sim. externo, né? Eu acho que a gente vai construindo isso ao longo do tempo. Porque a gente também é testada, né? Assim, vou levantar a voz porque ela é mulher frágil, ela vai retroagir. Não vou, assim, né? Não é Sim, porque eu sou mulher que eu sou frágil ou que, né? porque você Por esse lida... assunto, né? Bem, então assim, mas isso obviamente passa por um processo de maturidade. Em vários momentos eu já fiquei abalada com posturas que, né, eu tenho certeza que com homem não seriam feitas e comigo foi. Mas a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo como que a gente se fortalece nesse processo para colocar os limites e impor o respeito que você precisa impor. Esse limite que você fala, você daria como exemplo, como sugestão para as mulheres, desenvolver melhor o lado profissional? Sim, Joyce, assim, primeira coisa, né? Eu separo muito trabalho de emoção. Eu sofro pelo meu filho que entra lá no hospital. Aqui eu não sofro, entendeu? Pode, do lado de lá, né, ter uma opinião divergente, vir com opinião divergente, ter um processo de algum tipo, né, de abordagem. Eu aprendi muito assim, eu fiz um curso na Fundação Dom Cabral uma vez e eles falavam que a gente tem que sair do problema para a gente olhar o problema de fora. E eu fui exercitando isso ao longo da minha carreira, né? Porque quando você está dentro do problema e você se envolve muito emocionalmente com o problema, você muitas vezes perde a razão, desestrutura emocionalmente, né? Isso, inclusive, é técnica de negociação e tudo. Então, assim, eu me ponho fora no problema e tento separar a emoção. Gente, aqui é uma questão profissional, você tratada como tal, né? E, e vai se fortalecendo ao longo da vida. Então, acho que é um treino, é experiência, né? Mas a gente tem que também, e aí eu falo, óbvio, né? Hoje eu estou numa posição que é mais difícil, né? A gente ter algum tipo de machismo direto, etc. É diferente de outras mulheres, né? No dia a dia do seu trabalho. E que tem que se posicionar, né? A gente tem aí veículos de denúncia sobre vários tipos de assédio e tem que O seguir próprio em governo do frente. estado tem feito uma campanha bem bacana, né, Sim. sobre isso. Marília, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, se tem alguma ligação sua como mãe, que você diz que adora ser mãe, sempre quis ser mãe, e mãe exige esse cuidado, né, esse olhar diferenciado com o meio ambiente para transformar, ter esse desenvolvimento sustentável de forma tão coerente. Ótima pergunta. Eu falo um pouco sobre isso até em relação, né, à água, né? A água provê vida e nós mulheres também somos responsáveis por prover a vida. E eu acho que nós mulheres temos uma característica diferente dos homens, que é essa preocupação sucessional, né? Assim, a gente é mãe, a gente quer ver os filhos crescer, a gente quer ver os filhos casarem ou não, mas terem o seu caminho felizes, né? E isso é um pouco esse olhar sucessional, que é um pouco a questão ambiental, porque eu não posso ter uma visão utilitarista de curto prazo do meio ambiente, né? A legislação, a própria Constituição fala, né? Garantir o meio ambiente equilibrado para atual e futuras gerações. Então, acho que, de fato, ser mulher nos dá um olhar, né, mais cuidadoso para essa questão das próximas gerações, por sermos, né, nós que geramos a vida, sem demérito aos homens, porque eu também não tenho preconceito, ao contrário. Acho que eles são ótimos, super importantes e têm características que a gente não tem e tá tudo bem, né? Um complementa o outro. Exatamente. Marília, muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo. A gente vai marcar um outro para a Com gente certeza. mesclar de novo aí o meio ambiente com a vida pessoal. Acho que você tem muito a agregar e inspirar, né, outras mulheres que passaram experiências semelhantes às suas, tanto como um processo de divórcio com 3 crianças, né? E também deixar exemplos de tempo de qualidade com os filhos, que eu acho que é sobre isso que falta, Verdade. tanto em mãe como em pai. Verdade, uma psicóloga uma vez me deu uma informação que, assim, eu até passei para outras mulheres, que eu achei sensacional, acalmou meu coração. Ela me explicou, e aí me deu vários artigos na época para isso, que para a criança poder começar a liberar o hormônio de felicidade do contato com os filhos, com a mãe, entre 20 e 30 minutos de atenção plena
é suficiente. Por quê? Esses estudos mostram isso mesmo, assim, a criança começa a ter o contato, na hora que ela vê que você está se dedicando a ela, os hormônios da felicidade começam a ser liberados entre 20 e 30 minutos, depois vai caindo a liberação dos hormônios. Falei, tá vendo, gente? 30 minutos de qualidade, galera. 40 minutos tá excelente. Mas é verdade, é assim que funciona. Não adianta a mãe ficar o dia inteiro com o filho, brigando, nervosa, insatisfeita, né? Porque a realização profissional também nos dá a realização pessoal e impacta diretamente nas crianças. Com certeza. Muito obrigada. Até o próximo.